Bora lá, moçada, mais uma aula de química. Propriedades periódicas. O que vem a ser isso? São propriedades que variam uniformemente na tabela periódica. Se você aprendeu como descobrir quem possui raio atômico maior e raio atômico menor, você está a um passo de entender as propriedades chamadas de propriedades periódicas, aquelas que variam regularmente na tabela periódica. Recapitulando, raio atômico, lembra? Quem possui maior raio atômico? São três os critérios que a gente usa para descobrir quem tem raio atômico grande ou raio atômico pequeno. Quais são os critérios? Maior raio terá quem possui, primeiro, mais níveis de energia na eletrosfera de seus átomos. Lembra, o átomo tem núcleo, eletrosfera. Quanto mais níveis na eletrosfera, maior é o raio. Empatou? Se empatar no número de níveis, vimos também que ganhará em termos de raio quem possuir menos prótons no núcleo para atrair os seus elétrons. Se os elétrons são pouco atraídos, eles ficam mais afastados do núcleo, com isso o raio fica maior. E vimos também que, caso empate de novo, se empatar de novo, ganhará em termos de raio atômico quem possuir mais elétrons. Sendo assim, acompanhe agora o que ocorre na tabela periódica, ou seja, no quadro periódico. De um modo bem geral, você pode guardar assim, quer ver? Crescimento do raio atômico. Aqueles elementos que ficam mais à esquerda da tabela periódica acaba que são elementos cujos átomos possuem poucos prótons. Então, da direita para a esquerda, eu tenho cada vez menos prótons no núcleo dos átomos desse elemento. Repara que se o número de prótons diminui, isso faz com que o raio atômico fique maior, com que o raio aumente. Então, de um modo geral, quem fica à esquerda no quadro periódico possui um raio atômico maior do que os demais lá do lado direito. Outra regularidade que aparece na tabela periódica, fácil de verificar, é o seguinte: quanto mais embaixo no quadro periódico, mais níveis de energia há na eletrosfera dos átomos. Por exemplo, quer ver? Rapidinho. A distribuição eletrônica do sódio termina em 3s1, a do césio em 5s1. Isso significa que na eletrosfera do átomo de césio há 5 níveis de energia, enquanto que na eletrosfera do átomo de sódio, lá em cima, só há 3 níveis de energia. Evidenciando o seguinte, que quanto mais à esquerda do quadro periódico o elemento estiver, e quanto mais embaixo no quadro periódico ele estiver, consequentemente maior será o seu raio atômico. Guarda, elementos que ficam à esquerda e na parte de baixo apresentam um raio atômico maior, seriam aqueles mais raiudos do quadro periódico. Contrapartida, quem fica por aqui, nesse setor da tabela, são espécies de raio atômico pequeno. Para você ter uma ideia, os que têm raio atômico menor do que todos. Guarde bem essa tríade, será importante para o próximo capítulo. A tríade é FON. Esses são os que apresentam o menor raio atômico: o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Obviamente, os gases nobres também têm raio atômico pequeno, só que isso terá menos importância para a próxima unidade, em que iremos tratar das ligações que ocorrem entre os átomos. Agora eu vou deixar aqui uma mensagem subliminar para o nosso próximo capítulo, que é o seguinte: aqui ficam os
metais, aqui ficam os ametais. Agora vamos concluir as outras propriedades periódicas pensando exclusivamente, por enquanto, no raio atômico. Observa, essas espécies têm raio atômico grande. Se o raio é grande, isso significa que os elétrons ficam muito soltos da atração que o núcleo exerce sobre eles, de tal forma que esses que têm raio grande acabam perdendo elétrons com muita facilidade. Consegue entender? Se os elétrons ficam muito soltos, eles são perdidos facilmente. Só que espécies que perdem elétrons com facilidade acabam adquirindo carga positiva. Devido a esse fato, os metais, de um modo geral, são chamados de coisas eletropositivas. Eletropositivos. O que é uma coisa eletropositiva? Ela é positiva? Não. Ela é raída. Ela tem um raio grande. São átomos de raio grande. Continue pensando comigo. Se esses caras têm raio grande e, consequentemente, os elétrons ficam muito soltos, se o Gil, quiser arrancar elétrons desses átomos, eu vou gastar para tal pouca energia, pouca força. Dizemos então que metais, de um modo geral, eles apresentam uma baixa energia, chamada energia de ionização. O que vem a ser energia de ionização? É a energia necessária para arrancar elétrons de um átomo. Guarda, quanto maior o raio, mais facilmente eu arranco elétrons da espécie química em questão. Para você ter uma ideia, se eu quiser arrancar elétrons de um átomo de césio, eu vou gastar muito menos energia do que para arrancar elétrons de um átomo de sódio, exatamente porque o raio atômico do césio é maior. Sendo assim, seus elétrons ficam muito distantes do núcleo, relativamente falando. Agora, vamos inverter a bagaça. Se você inverter, vai acontecer o seguinte, olha. Esses que têm raio atômico pequeno, por que o raio é pequeno? É porque o núcleo atrai elétrons com muita força, com muita intensidade. Como eles têm raio pequeno, acaba que eles ganham elétrons com facilidade de outras espécies químicas. Consegue entender? Porque o núcleo vai exercer sobre os elétrons uma força atrativa muito grande. E esses caras que ganham elétrons facilmente acabam adquirindo carga negativa. Lembra, positivo é quem perdeu elétron, negativo é quem os ganhou. Devido a esse fato, espécies químicas de raio atômico pequeno, elas são chamadas de espécies eletronegativo. O que é uma espécie eletronegativa? Ela é negativa? Ela tem um raio pequeno. Ela ganha elétrons com muita facilidade. Pense mais um pouco. Agora, se eu for tentar arrancar elétrons desses átomos, fatalmente para estes que têm raio pequeno, eu vou gastar muita energia. Dizemos então que esses têm uma alta energia de ionização. De novo, reiterando, o que vem a ser energia de ionização? É a energia que eu gasto para arrancar elétrons dos átomos. Reiterando, espécies de raio grande perdem elétrons facilmente, apresentam pouca energia gasta para arrancar esses elétrons. Espécies de raio pequeno, a energia gasta para arrancar elétron delas necessariamente será maior. Restam ainda algumas outras propriedades periódicas
Sigamos mais um pouquinho. Observa. Espécies de raio pequeno atraem elétrons para perto de si com muita força. Chamaremos isso de afinidade eletrônica. Guarda para mim, guarda. Esses de raio pequeno apresentam uma alta afinidade eletrônica. Depois veremos que, na verdade, essa tal afinidade eletrônica é o conteúdo de energia que o átomo libera quando ele ganha elétrons. Só um minutinho, o pincel caiu. Não esquecer do modelo atômico de Bohr. Para que o elétron se afaste do núcleo, ou seja, para que o átomo venha a perder elétrons, esse átomo terá que absorver energia. Quando o átomo ganha elétron, ou seja, quando os elétrons voltam para perto do núcleo, eles voltam liberando uma certa quantidade de energia. E essa energia liberada chama-se afinidade eletrônica. Ô Gil, que outras propriedades periódicas eu tenho que conhecer bem? Aquelas que não dependem do raio atômico também são importantes. Observa, são apenas 3 para fechar esse encontro. As 3 que não dependem do raio são temperatura de fusão. Vou lembrar, o que vem a ser temperatura de fusão? É a temperatura na qual o material deixa de estar no estado sólido e passa ao estado líquido. Temperatura na qual eu consigo derreter o material. Temperatura de ebulição e também a densidade. Temperatura de ebulição, temperatura na qual um líquido ferve. Densidade, que é uma coisa muito densa, muita massa, ocupando pouco espaço. Essas propriedades dependem mais do tipo de ligação química que está acontecendo entre os átomos. Se a ligação é muito forte, eu devo ter uma coisa densa, difícil derreter, difícil vaporizar. Se a ligação entre os átomos é mais fraca, eu devo ter algo mais fácil de ser derretido ou vaporizado. Então, essas propriedades não dependem do raio atômico, dependem mais do tipo de ligação química que está acontecendo entre os átomos. Cenas de um próximo capítulo nosso. Como que essas propriedades, temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade, variam no quadro periódico de um modo bem geral assim. Quanto mais ao centro do quadro periódico e quanto mais embaixo, maior é a temperatura de fusão, maior é a de ebulição e mais densos os materiais são. Há exceções, por exemplo, nos grupos 1A e 2A, respectivamente, ainda lembra? Metais alcalinos e alcalinos terrosos. Para esses dois grupos, há uma inversão. Quanto mais para cima no quadro periódico, maior é o ponto de fusão, maior é o ponto de ebulição e maior também será a densidade. Bons estudos, até o próximo encontro, onde começaremos então a discutir isso. O tipo de ligação química que ocorre tanto entre átomos tanto quanto entre as moléculas. Fiquem com Deus, até o próximo encontro.